Fala galera, esse aqui é o seu Nerdezaria, sua mercearia de nerdices. E o programa de hoje é super especial. A gente vai falar um pouco sobre a Marvel Studios, 10 anos de história e quanta coisa boa nos trouxe. Um sonho de criança realizado com os seus heróis nas telas do cinema. É daqui a pouco, depois da vinheta. Fica aí. Bem galera, é isso aí. Falar da Marvel é uma coisa que a gente tem o maior prazer. Ao longo desse tempo que a gente tem, quase 2 anos de canal, a gente tem falado muito da Marvel Studios. Na verdade, o nosso canal nasceu um pouco junto aí com os grandes sucessos da Marvel Studios. Eu lembro que depois de Guerra Civil e também Batman vs Superman, que já ia da DC, a gente começou a pensar em fazer um canal para comentar aquilo que a gente estava vendo, o que a gente curtia, e foi muito legal, muito prazeroso começar esse canal e começar também falando dos filmes da Marvel Studios, filmes esses que nos fizeram sonhar, mas nem sempre foi assim no universo cinematográfico da Marvel. Mas a gente quer falar para vocês dos filmes da Marvel, de personagens da Marvel, que aconteceu antes do nascimento da Marvel Studios. Porque você está pensando que sempre foi assim, sucesso atrás de sucesso, bilheterias estrondosas, crítica e público concordando que os filmes são muito bons? Nem sempre foi assim. A gente tinha filmes anteriormente ao Marvel Studios, aí, desse universo cinematográfico, que alguns fizeram grande sucesso, como o caso de Blade 1, Blade 2 e Blade Trinity, mas a gente tem filmes aí também como Demolidor, que não foi um filme que agradou definitivamente a muitos fãs, e também a crítica. Eu gostei, não digo que gostei muito, assim, que foi o melhor filme de herói que eu já tinha visto, porém, tinha agradado, tinha tirado ali o herói da HQ e jogado na tela do cinema. Para mim isso já era bastante positivo, mas a gente teve filme que não valeu a pena realmente assistir, como é o caso da versão do Justiceiro, que foi uma grande decepção para muitos fãs, inclusive para mim. Não tinha nada da essência do herói ali. O Justiceiro era uma invenção de um tipo de herói que não representava absolutamente aquilo que estava na HQ. Então a Marvel foi taxada por muitas vezes de fazer filmes péssimos. A Marvel, digamos assim, que os personagens licenciados não tinham sucesso nos cinemas. E como esquecer do filme péssimo em todos os sentidos da Elektra? Se a gente vai falar da má caracterização de um personagem, a gente vai lembrar aí de Elektra. É difícil dizer Elektra. E como esquecer de Elektra? Esse filme foi, de longe, o pior filme da Marvel, de heróis licenciados da Marvel para outros estúdios. Muito ruim, não tinha nada da essência do personagem da Elektra ali, sabe? Jennifer Garner, uma ótima atriz, ela tinha a essência, digamos que visual do personagem, poderia ter sido feito com ela, poderia ter tido sucesso. Ela já vinha do filme Demolidor e tinha agradado bastante. Eu acho que das coisas boas do filme Demolidor que todo mundo achou, uma delas foi a Elektra, mas no filme solo, terrível. Pois é, falando de sucesso, a gente lembra logo de Homem de Ferro, de 2 de maio de 2008, foi assim que iniciou o grande Marvel Studios no seu universo cinematográfico. E a gente quer apresentar aqui alguns pontos que a gente acha que foram importantes para que a Marvel Studios conseguisse esse estrondoso sucesso. Os filmes de heróis da Marvel são sucesso de crítica e de público. São 10 anos de história, então a gente quer definir alguns pontos com vocês aqui. Tenho certeza que vocês vão concordar com vários deles, então vamos a eles. Em primeiro lugar, nós podemos falar do elenco. Um dos motivos da Marvel Studios, nesses 10 anos de história, ter esse grande sucesso, eu acho que se deve ao elenco. Nós temos aí, como falamos, Homem de Ferro de 2008, começou com um grande ator, Robert Downey Jr., que iniciou assim o universo cinematográfico com uma atuação impecável como Tony Stark. Aliás, ele não é tido como Robert Downey Jr. fazendo Tony Stark. Ele é tido como Tony Stark fazendo um filme do próprio Tony Stark no cinema.
E isso porque ele traz toda a essência do herói nele mesmo. O personagem Tony Stark não poderia ter sido melhor caracterizado, exatamente como a história do próprio Tony Stark. Ele teve uma grande reviravolta e ele, Robert Downey Jr., é um dos exemplos de elenco que a gente pode enumerar aqui para esses pontos, para um desses pontos de grande sucesso da Marvel. Se a gente for analisar aí os dois primeiros protagonistas dos filmes da Marvel, Robert Downey Jr. e também Edward Norton no filme Hulk, também de 2008. Você pode imaginar começar o seu universo cinematográfico com duas figuras dessa, extremamente conhecidos no cinema, atores do primeiro escalão de Hollywood. Se a gente colocar aí o primeiro protagonista do universo cinematográfico da Marvel de 2008 e o de 2018 aqui, que é Chadwick Boseman, a gente vê que tem grandes atores vivendo os seus heróis, e isso para mim é um ponto extremamente importante. A gente pode colocar aí pessoas como o próprio Benedict Cumberbatch, quando foi escalado para viver o Doutor Estranho. Cara, um ator que já tinha ganhado o Oscar, um cara que veio aí de atuações extremamente, elogiadíssimas. Então é isso, escolher bons atores é um ponto fundamental que fez a Marvel conseguir aquilo que ela queria, o sucesso nos seus filmes. E isso é apenas o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, a gente pode dizer que são as histórias dos filmes, os roteiros aí dos filmes da Marvel. Bem, eles não têm a pretensão de serem os grandes criadores de histórias complexas ou histórias assim que são tiradas das HQs, digamos que na íntegra. Isso pode ser para o leitor das HQs uma coisa muito ruim, pode dever em algumas histórias. As adaptações não são as melhores possíveis ou não são as mais fiéis possíveis, mas eu digo para você, como amante de quadrinhos, que são histórias possíveis. Eu acho que o grande trunfo da Marvel é trazer histórias palatáveis para o grande público. Nós temos aí grandes sagas na Marvel que, se de repente fossem traduzidas para a linguagem do cinema, seriam muito complexas. Afinal de contas, o universo do quadrinho ele é muito complexo. De repente, o grande público, que é o que realmente paga a produção, que paga o ingresso, que vai lá no cinema, poderia não se sentir muito à vontade e desestimulado até de assistir os filmes, porque afinal de contas, nós que lemos quadrinhos, nós acompanhamos essas histórias, nós sabemos o início, o meio, o fim de uma saga, nós conhecemos até a história de um personagem muito mais profundamente, mas o grande público não iria gostar desse tipo de fórmula. Então a Marvel Studios teve essa sacada de trazer histórias mais simples e até na hora de contar a origem de um personagem, fazer isso de uma maneira muito rápida, que fosse entregue para o público uma coisa mais suave, mais palatável, que ele pudesse assistir, curtir, ir para sua casa, pensar um pouco naquilo ali e depois partir para o próximo filme. Eu acho que esse é o segundo ponto e um ponto bastante importante. E o terceiro ponto, eu creio que é um bastante polêmico, que é o humor. Rapaz, todos nós sabemos que a Marvel faz filme de herói com bastante humor. Desde aí de Homem de Ferro, que era um filme extremamente bem humorado e que agradou a todos, justamente porque tinha aquela questão do humor que a gente não estava tão acostumado nos filmes de herói, até Thor Ragnarok, que é um filme declaradamente bem humorado, é um filme comédia, é feito por Taika Waititi, que é um diretor de comédia, um cara que tem um tempo de comédia excelente. Eu gosto bastante de Thor Ragnarok, não acho que foi ruim porque teve humor, eu acho que não foi a história da HQ, não foi uma adaptação da HQ, teve apenas o nome Ragnarok, mas é um ótimo filme de comédia, inclusive. Então, você trazer filmes que têm histórias simples, histórias pouco complexas, contando histórias bastante simples, com uma dose de humor. E falando do humor, a gente não pode esquecer de Guardiões da Galáxia, o grande filme de humor da Marvel depois de Thor Ragnarok. Até então a gente estava meio confuso, esse filme é um filme de herói mais sério ou não? A gente ficava um pouco mais confuso. Todo filme que saía da Marvel antes de Guardiões da Galáxia, a gente ficava naquela coisa, mas teve muito humor. E depois de Guardiões da Galáxia a gente viu que era possível sim fazer um filme de herói com uma pegada mais comédia e dar muito certo, e ser heróico, mas também ter humor. Então assim,
Quando a gente fala de humor, a gente acha que nesse ponto Guardiões da Galáxia foi um precursor. A gente quer fazer uma comparação rápida aqui com os filmes da DC Comics, no caso de Batman vs Superman, que não foi um filme definitivamente bem-humorado e que as pessoas não gostaram. Eu repito e vou repetir 1000 vezes, eu gostei do filme, mas para o grande público, para as pessoas que estavam aguardando uma leveza num filme de herói, que muitas vezes as pessoas vão para o cinema aguardando isso, não foi bom, e a Marvel nisso não peca. O humor com certeza foi um ponto fundamental para esse sucesso da Marvel Studios nesses 10 anos. E em quarto lugar, um ponto que eu acho também bem importante é a caracterização dos heróis na Marvel Studios. A gente tem aí desde Robert Downey Jr. em 2008 até agora Chadwick Boseman em Pantera Negra, agora em 2018, ótimas caracterizações. A gente tem uma mudança aqui e outra lá do biotipo do herói. No caso do próprio Thor, o Thor ele é muito mais viking, ele é mais brucutu nas HQs, e Chris Hemsworth ele é mais esguio, ele não é tão brucutu como os das HQs, mas é uma ótima caracterização, inclusive a roupa é bem legal, mas as caracterizações de Benedict Cumberbatch, por exemplo, é incrível como Doutor Estranho, o biotipo, o rosto, a roupa, o próprio Robert Downey Jr. com a roupa do Homem de Ferro, a armadura do Homem de Ferro. Eu acho que tudo isso faz com que os fãs dos quadrinhos eles amem ver os filmes da Marvel, porque esteticamente na tela é jogado os heróis que a gente está acostumado a ver nas HQs. No caso do próprio Homem de Ferro, tem um que a mais, que são as armaduras. Cada renovação da armadura ou cada adaptação que é feita para o cinema é colocado alguma coisa a mais, então isso lembra bastante as HQs que a gente tem, as versões das armaduras que são sendo implementadas pelo Tony Stark, então isso é excelente. Eu posso destacar aqui o próprio Pantera Negra. A sua roupa não é uma roupa parecida, digamos assim, com a roupa das HQs, mas é uma caracterização muito boa. A gente não vai entrar em detalhes aqui porque a gente tem um vídeo especial sobre Pantera Negra, mas toda a caracterização de Wakanda, das roupas dos personagens, a ambientação é excelente, é muito boa. Guardiões da Galáxia também é um exemplo muito bom disso. A gente tem lá Ronan no Destruidor, que é bem diferente das HQs, mas não deixa de ter um visual muito bom. A própria Gamora também tem um visual muito bom, que não parece com o visual das HQs, mas é muito bem caracterizado. A gente pode notar essas caracterizações feitas com bastante zelo, com bastante cuidado, mas as caracterizações da Marvel Studios são geralmente muito boas, e isso é um ponto muito importante. É o ponto onde eu acho que a Marvel teve uma organização muito boa, que foi na hora de produzir os filmes solos dos seus personagens, que depois viriam a ser os Vingadores. Isso com certeza valorizou muito os personagens antes deles se juntarem. A gente novamente vai dar um exemplo aí da DC Comics, da Warner, com a Liga da Justiça, que não teve todo esse trabalho, não fez os filmes solos dos seus personagens antes. Acabou que Batman vs Superman juntou logo o chamado assim a Trindade, Batman, Superman e Mulher Maravilha, e depois disso veio logo Liga da Justiça. Enfim, talvez isso não tenha sido a melhor escolha, mas no caso da Marvel foram feitos os filmes, sabe, digamos assim, que milimetricamente planejados. Aí tem o dedo com certeza de Kevin Feige, uma ajuda lá no começo também de Avi Arad, mas Kevin Feige foi o cara que pôde organizar tudo isso. Então a gente via aí os heróis sendo construídos nos seus universos, nos seus filmes solos, e depois juntou-se tudo isso em Vingadores. Não é à toa que Vingadores é um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema, é um estrondoso sucesso, e trouxe também aí a junção dos heróis, um filme de equipe que fez com que todos nós gostássemos, apesar sim que tem algumas coisas
diferentes, ou a questão do humor, que é bastante questionável. O arco dos filmes dos Vingadores ainda não é muito bem definido. Teve aí a participação do Loki, o Chitaus, enfim, não era uma coisa que a gente tinha propriamente nas HQs, mas foi sim um filme muito bom, e eu repito, um filme bastante acessível ao grande público. Então, poder ter trazido os heróis separadamente e depois juntá-los num grande filme de equipe foi um trunfo que fez com que a Marvel aí arrebentasse nas bilheterias, e depois a coisa ficou fácil, foi só por gravidade, e cada filme que ele lançava depois dos Vingadores solo, com exceção aí do Homem de Ferro 3, que não foi um filme legal, não gosto desse filme, mas os outros pôde ter uma liberdade sim, porque agora já tinha sido apresentado. Então o céu era o limite, poder fazer filmes aí, viajar nas histórias, viajar nos roteiros. Então esse é um ponto muito importante. E em quinto e último lugar, eu acho que uma marca impressa da Marvel Studios foi a coragem, inclusive na hora de pegar personagens para poder fazer filmes. Quem não lembra lá quando foi anunciado o Homem-Formiga? Quem podia imaginar que um personagem que era totalmente desconhecido do grande público pudesse fazer esse grande sucesso? O próprio Pantera Negra, quando foi anunciado o filme, muita gente olhou aí com desconfiança, porque não é um herói extremamente conhecido. Então as pessoas se perguntavam por que não faria um filme novamente do Hulk, um filme solo do Hulk, visto que esse filme solo ele realmente não funciona. A Marvel está optando por colocar ele nos filmes de equipe e as participações pontuais em filmes de outros heróis, mas a coragem de poder pegar esses personagens, como é o caso agora de Homem-Formiga e a Vespa, e o próprio filme da Capitã Marvel, eu acho que isso é coragem de você poder usar aquilo que você tem. A gente sabe aí do grande problema que a Marvel tem e não poder usar todos os seus personagens, ainda não, mas concretizando-se o negócio com a Fox, com certeza nós vamos ter um universo expandido aí, o que pode ser muito bom para o futuro, já que a Marvel tem coragem de lançar a mão aí desses personagens que são incríveis. Ele pode utilizar aí os personagens que vai vir aí da Fox, como o próprio Deadpool, a própria equipe dos X-Men. Já imaginou poder colocar Vingadores versus X-Men? Tenha certeza que a Marvel tem a coragem suficiente para poder fazer isso, e a gente aguarda muito mais depois dessa grande negociação com a Fox, é que possam ser colocados outros personagens, e o universo da Marvel no cinema, para mim, está longe de acabar, como muitos aí tentaram fazer a grande profecia de que os filmes de heróis estavam aí exaurindo as suas forças, que daqui a uns 5, 6 anos ele iria acabar. Com a Marvel Studios não tem isso, o pessoal sabe trabalhar e tem coragem e vai fazer com certeza ótimos filmes que a gente vai amar e continuar gostando e dando nosso rico dinheirinho para eles. Então é isso, galera, a gente falou um pouco aí da Marvel Studios, esses pontos que a gente acha que a Marvel pôde explorar aí ao longo dos seus 10 anos, que tornou esse estúdio um grande sucesso. A gente quer agradecer a todos vocês que estão com a gente nesse tempo que a gente vem trabalhando, falando também dos filmes da Marvel. A gente espera que tenha muito mais coisas pra gente falar dos filmes da Marvel aí, coisas boas, e eu tenho certeza que elas virão. Então é isso, galera, a gente quer agradecer para vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, também curtam as nossas páginas no Facebook, no Instagram, principalmente no Instagram, que todo momento a gente coloca uma notícia lá. Tem o Nerdesaria Drops, que todos os dias traz para vocês aí notícias novas do mundo geek, do mundo nerd e da cultura pop de uma maneira geral. Então, grande abraço e vida longa a Marvel Studios. Hasta luego, bye bye.